aqui são todos os meus diários. Eu escrevo diários desde nova, acho que 11 anos. Esse aqui foi o meu primeiro diário. Tinha um cadeado, mas realmente eu nem lembro como foi que eu arrombei, ou se foi eu mesma ou se não foi. Foi a minha tia que me deu, tia Ju, que eu chamo de tia Beládio. Esse diário eu considero ele um portal no tempo, porque eu ainda não terminei de escrever. Eu escrevo de anos em anos nele. Então essa página aqui, por exemplo, 2017, 2012, 2011, 2010. Eu escrevi em diferentes anos. Aí é bem interessante porque eu vou acompanhando as mudanças de mim mesma no tempo. Por isso que eu considero tipo um portal. Aí eu guardo também algumas recordações, né? Fotos, alguns momentos, alguns nomes, algumas poesias. Enfim. O diário não serve só para escrever o que acontece no dia a dia, né? Mas para você manter meio que um registro da sua própria personalidade e as alterações que ocorrem consigo. E como eu era uma criança diferente, assim, muito expressiva, para mim foi bem importante. Eu não fazia terapia na época, né? Então foi como um exercício terapêutico para mim. Poder escrever e conversar comigo mesma desse jeito. Enfim, eu ia começar o vídeo, na verdade, mostrando o mais recente. Eu tenho comprado os diários da Mandala Lunar. Eu me interessei por essa marca por causa da Mandala Lunar. Ela vem explicando algumas questões do ciclo feminino e eu estava bastante interessada em fazer esse registro manualmente. Então está sendo bastante divertido fazer esse mapa. A mandala ela tem textos também no meio do calendário. E eu não uso, como eu falei, eu não uso o diário apenas para registrar o que acontece no dia a dia, mas para também fazer desenhos, fazer algumas abstrações, alguns registros mais lúdicos. Esse aqui foi o do ano passado, então até agora eu tenho 2 diários da Mandala Lunar. Da Mandala Lunar também eu comprei esse sonhário, que é um registro de sonhos. Não necessariamente a gente precisa também escrever, né? Então eu também coloco desenhos, poemas, outros tipos de registros, que não necessariamente o detalhe dos sonhos. Até porque às vezes a gente nem lembra o sonho de forma objetiva, né? A gente lembra de forma sentimental, digamos assim. Deixa eu pensar mais aqui como é que eu vou fazer para expor alguns detalhes. Eu não sei se todos estão aqui, porque como eu escrevo desde muito pequena, teve alguns momentos que eu tive que me mudar, que eu tive que viajar, e os diários ficaram com a amiga, ficou com a minha mãe. Então tem alguns anos que estão faltantes. Aí eu não sei se eu fiz todos os anos. Mas além dessas agendas que eu comprava e fazia os registros mais detalhados, né? Eu também elaborava assim, os próprios cadernos. Então esse aqui, por exemplo, foi eu mesma, eu lembro como se fosse hoje, quando eu encadernei com esse tecido a fase de rebeldes, né?
Esse caderno aqui eu revezava com uma amiga. Não, acho que não era esse. Tem um caderno aqui, acho que é esse, da Moranguinho. Que eu revezava com uma amiga, tipo assim, eu escrevia em alguns dias e nos outros dias era ela que escrevia, Catarine. Então ela escrevia e eu escrevia. Assim a gente ficava lendo o que tinha acontecido na vida da outra, digamos assim. Aí era uma experiência bem interessante, de intimidade, né, de construção de aliança e tal. Eu sempre gostei muito de comprar esses cadernos mais bonitinhos, assim, para fazer esses enfeites, para fazer esses delírios. E tem coisas que eu não faço a menor ideia de qual era a inspiração. Isso aqui é um autorretrato. Eu sou uma artista, né? Então eu sou muito imaginativa e desde pequena eu sempre gostei de deixar fluir, né? Pra a inspiração vir de melhor forma. Então conforme eu fui amadurecendo, eu continuei mantendo esse hábito de registrar de forma cada vez mais abstrata e também científica. Então esse caderno aqui e esse, por exemplo, são de fases mais adultas. Esse aqui também. São de fases mais adultas. Esse aqui eu comprei lá em Foz, meu pai comprou pra mim. E tem registros mais assim, de questões que eu quero ler, questões que eu quero pesquisar, questões do trabalho, da universidade. Então, ideias mais adultas, digamos assim. E também registros financeiros, registros mais racionais, sei lá, mais chatos também, né? Deixa eu pausar pra tentar... Aqui, aberto. É como se fossem caderninhos de fichamentos mais resumidos, né? E bastante importante, porque acabava sendo uma forma de memorizar e tal. Eu gosto muito desse porque eu colei essa frase do meu pai aqui na frente do caderno. É difícil odiar alguém quando se faz algo bom a seu favor. E aí ficou bastante vazio ele, mas eu ainda escrevi no começo. Eu acho que essa agenda, eu também estava seguindo aquela mesma ideia da primeira, que era de fazer registro de anos em anos, sem necessariamente seguir um calendário diário, né? Enfim, aí além dos diários, eu também comecei a comprar cadernos mais artesanais e eu tenho mantido o hábito de comprar com curumim. A marca é Bonecagem. Elo faz esses cadernos com materiais reciclados, costura. Eu acho super criativo e muito lindo mesmo. Eu acho que eu vou dar uma limpada aqui pra mostrar. Bom, esse aqui foi o último que eu comprei agora recentemente. E esse acabou de chegar. Então eu só escrevi uma poesia. Eu tinha tido uma ideia de... como é maravilhoso. Ela é muito criativa. Fica super instigante, aconchegante. E também eu sinto que ela o fez pensando em mim, assim. Então fica bem específico, porque mais ninguém vai ter um desse. Lindo. Auará Ira Miranda. Eu falei curumim porque eu acho que foi assim que ela assinou no último caderno. E também acho que o Instagram é curumim. Mas não tem aqui, né? Ainda tá bem vazio. Aí pra mim tem sido mais prático comprar um caderno artesanal assim já pronto,
do que elaborar eu mesma. E outra que também eu ainda não sei como fazer essa costura. Mas também, ao mesmo tempo, é legal incentivar, né, o circuito de arte artesanal, de artistas independentes. Então essas aqui são dos últimos anos. Essa aqui foi do ano passado. Não, essa aqui foi de 2023 para 2024. Então tem algumas poesias, tem alguns delírios, desenhos, anotações. Tá bem misturado. Eu não fiz de forma linear, assim, né? De forma mais concentrada em um único tema. Porque esse aqui, que foi do ano passado, só tem poesias. Aí ficou mais organizado. Cada folha... esse aqui foi um desenho, né? Mas ficou mais organizado no sentido de que eu tentei manter um foco nas poesias, pelo menos no começo do ano. Não capturo teu sorrir, pelo contrário, fugidio escasso, és alma de rio, por onde escoo. Todo dia te penso e até no pensamento me escapas, como quem ensina o tempo todo liberdade. Sou cigana e também aprendiz de feiticeiro, mas isso não me impede ficar louca de desejo. 5/5/2025. E já pro final fui ficando mais birutinha das ideias, fui fazendo uns formatos mais diferentes. Principalmente porque foi se aproximando da minha qualificação, acredito. Aí eu fui fazendo algumas anotações a respeito da minha tese. E agora chegou desse ano, né? Que eu ainda tô elaborando. Aí pra finalizar essa parte do vídeo, também quero mostrar... Opa, peraí. Esses 2 cadernos maiores. Que eu tenho também. Eu acho que eu ainda tinha outro caderno grande, mas eu não tenho certeza. Esse aqui foi o meu cunhado, o marido da minha irmã de criação, minha tia Beiro. Gustavo, foi ele que me deu esse caderno quando ele estava lá no exército. E aí eu tentava fazer toda uma decoração dentro. Toda uma decoraçãozinha. Cada folha bem diferenciada. Com várias coisas bem reflexivas ou não, né? Coisas de adolescente. Mas tem essas folhas aqui que eu acredito que veio de outro caderno. Que aí é que tá a questão. Eu não sei qual foi o caderno, não lembro. Mas tem um monte de folha que tá rasgada. E tem umas partes aqui dobradas. E além disso aqui tudo, eu também tinha um caderno onde eu escrevi um monte de música. Que eram poesias, né? Mas eu emprestei para um amigo musicar, para ele botar melodia e não devolveram. E tem esse aqui que é mais atual. Esse desenho aqui foi feito no Escrevivências Nordestines. Aí eu colei na parte da frente, acho que foi em 2024. Ele tem textos antigos, mas recentes também. Eu ainda não terminei. Tem várias coisas da minha tese também, vários delírios que eu vou escrevendo para tentar construir as ideias. E ainda tem parte em branco. É quase praticamente um grimório meu, né? Um caderno de feitiços. E pra finalizar, vou mostrar agora as minhas caixas. Isso aqui foi uma tentativa que eu fiz de mandala lunar, antes de descobrir a mandala lunar, que facilitou a minha vida. Bom, esse momento é super íntimo, tá? Eu nunca achei que iria expor essas coisas, porque eu sou bastante reservada nessas memórias. Mas essas coisas nem estavam nessas caixas, estavam em uma outra caixa de papelão que eu elaborei quando era criança. Eu não sei como eu tive essa ideia, eu acho que a minha mãe fez algum comentário, mas desde criança eu sempre gostei de colecionar coisas, principalmente coisas da natureza.
eram objetos mágicos, né, pra mim, mas também não tinha um sentido tão concreto, simplesmente eu gostava. Tem uma caixa, inclusive, que eu fiz com uma amiga e a gente enterrou com alguns objetos dentro. Então, acho que tem coisas que a gente faz quando somos crianças que é bastante intuitivo e a gente não necessariamente percebe os significados, né, que estão ali postos. Então, para mim, essas caixas e esses diários são arquivos de memória, né, que registram a minha existência, que registram também os sentimentos que eu fui construindo, elaborando ao longo da minha vida. Para mim é muito importante, às vezes, retomar e ler. E também eu tenho utilizado tudo isso na construção da minha tese, que é dentro da área da arte contemporânea, né? Então eu tenho também pensado em elaboração de colagens, de performances, de textos que acabam retomando a minha meninez, a minha adolescência e a minha maturidade. Então dentro dessa caixa aqui eu guardo coisinhas que eu ganhei, coisinhas que eu comprei. Isso aqui é bastante importante para mim, que foi a primeira medalha que o meu pai ganhou. Dentro dessa medalha, atrás dessa medalha, deixa eu ver se tem algumas fotinhas. Deixa eu... Tem algumas fotinhas do meu pai, memórias da família. Esse é o meu pai aqui no meio. O segundo da direita para a esquerda. E aqui é o meu pai, o segundo da esquerda para a direita, no exército. E atrás da medalha também tem a data, né? Gratidão da Greve Vitória, 4º Jogos Escolares, 78. Então essa medalha é super bonita, eu acho ela muito... não sei, eu acho ela muito importante. Deixa eu pausar. Dei até uma pausa longa porque eu fui procurar essa foto aqui. Porque essa árvore que era uma jaqueira que tinha ali onde agora é a igreja anglicana. E aí subindo um pouco mais a jaqueira tinha uma outra árvore que não é de fruta. Mas essa outra árvore tinha um túnel, tinha um buraco dentro dela. Era oca a árvore. E eu achava ela encantadora por causa desse oco. Então eu guardei esse pedaço de madeira dela, da casca dela. Por que eu fiz isso? Não sei, mas eu tinha um afeto por essa árvore. Então eu tenho fotos de... Além das fotos de parentes, né? Mas eu tenho fotos de animais, eu tenho fotos de outras árvores que eu gostava quando era criança. Aí tem cartas aqui dentro, porque eu escrevi muitas cartas para amigas. Eu recebi várias cartas de amigas também. Tem negativos de fotos. Eu ainda tenho a máquina a câmera analógica, né? Que eu fazia vários registros. Acho que aqui tem um registro do meu cachorro, inclusive. Eu preciso encontrar um lugar para revelar, né, essas negativas, mas eu tenho várias negativas de fotos que a gente fazia na escola. Então, quando eu peguei essa câmera analógica, foi a minha verdadeira festa, porque eu fotografava o tempo todo várias pessoas. E até hoje eu sou bastante apaixonada por fotografia. Ainda vou conseguir comprar uma boa câmera digital ou analógica, porque pra mim é muito diferente você fazer registros assim do que com um celular, né? Um equipamento digital. Aí aqui tem ingressos de coisas que eu fui. Cinema São Luís,
Esse aqui foi o show de Leonardo Gonçalves na época, enfim, da igreja. Gostava muito do Leonardo Gonçalves, ele tem um vozeirão, né? Oxigênio, eu fui também do... Ah, isso aqui tem um cheirinho, foi a lembrança do casamento da minha amiga. Tem várias coisas, inclusive, que eu nem lembro, né? Isso aqui eu comprei na praia. Eu usava no tornozelo. Lembrança de aniversário de Larissa, da igreja. Coisas de Gustavo. Aí tem várias outras coisinhas aqui. Vamos ver essa cartinha aqui. Tem algumas coisas que sumiram. Por exemplo, eu tinha uma gaita que um tio me deu. Essa gaita não tá mais aqui, sumiu. Ah, esse aqui foi a Nilda e Fran que me deram de presente de aniversário. São amigos da faculdade. Enfim, gente, aí eu acho bastante legal ter essas coisinhas, porque você depois... Eu ainda fui boba de não colocar assim as datas e frisar no registro de onde foi aquela peça, né? Porque assim ficaria, vamos dizer assim, catalogado, né? Não tem um catálogo. Mas eu lembro de algumas coisas, mesmo assim. E ainda assim acho importante, né? Esse aqui é o casamento, o convite de casamento de Sandrelli. Que eu fui madrinha do casamento dela e de Murilo. Esse aqui foi a minha mãe que fez pra mim, ficava pendurado. Depois eu vou botar aqui pra pendurar de novo. Enfim. Essa outra caixa aqui tem mais coisinhas da caixa antiga que eu tirei. Como, por exemplo, esse anel aqui foi épico, porque era um anel de um tio. Eu coloquei no dedo na escola e ele não quis mais sair do meu dedo. O meu dedo ficou inchado. Aí a minha mãe teve que me levar no hospital. No hospital ninguém tirou. Aí a gente foi no joalheiro. E ele gastou algumas serras pra serrar o anel, pra tirar o anel do meu dedo. Aí esse dia que eu nunca me esqueço que eu ia perder o dedo, né? Eu fiquei horas com o dedo inchado. E isso aqui foi Soluan que fez pra mim. Soluan, eu sigo ele ainda no Instagram, né? A gente se segue. Tu lembra disso, Soluan? Tá aqui, ó, o anel que tu fez. Eu nunca paguei, eu acho que era 25 centavos, 50 centavos, uma coisa assim. Eu nunca paguei, mas quem sabe um dia a gente se encontra pra eu pagar. A minha carteirinha da biblioteca do IFPE, quando eu estudei lá. Aqui minha carinha da minha primeira identidade. Meu pai disse pra eu colocar esse brinco de pena que eu tinha. Bem caboclinha, né, minha gente? Não consegue nem disfarçar. Isso aqui foi do batizado de Laís, minha prima. Essa aqui foi a farda que todo mundo assinou no terceiro ano, quando eu terminei o terceiro ano. Aqui, várias pessoas assinaram. Pessoas que eu não sei nem onde é que tá mais. O Winston aqui embaixo. Sandrelli. Zitinha, nossa, Emanuel Farias. Diga aí, gente. Isso aqui é um objeto histórico. Uma fonte histórica, isso aqui. Do Novo Milênio. Colégio de Curso Novo Milênio. Tem várias assinaturas aqui. Essa aqui, nossa, eu amo esse desenho. Foi o desenho da Sakura Cat Capture, que meu primeiro professor de desenho na escola fez pra mim. Não tá totalmente rasgada, porque tá dobrada aqui atrás. Deixa eu desdobrar aqui. Ó. Eu amava esse desenho, né? Sakura Cat Captures. Inclusive eu reassisti um dia desse. E eu descobri que a versão dos Estados Unidos é diferente da nossa versão, que eu acho uma coisa meio lamentável. Aqui um álbum de fotografia do meu pai, com vários registros do meu pai. Registros do trabalho dele, com treinamentos. Aqui tá ele, painho. George, eu lembro de George, que mora na FICAM. E esse aqui eu não sei quem é.
Ele vai ter que me dizer, meu pai. Às vezes a gente faz anotações no verso das fotografias, né? Que é interessante, mas essa aqui não tem. Aí depois eu vou perguntar a ele. Aqui tem mais coisas dos times de Jussaral. Meu pai de novo com Gerlane aqui do lado. E o time das meninas, ó, tá tudo grande agora, tudo cavalo velho. Meu pai tem várias fotografias assim. Essa aqui foi do Marquês do Recife, a escola de Jussaral. Olha, minha tia Lucivânia, Lucy, Municipal do Recife. Esse aqui foi meu primeiro óculos, ó. Meu primeiro óculos que eu usei quando eu tinha 15 anos. Eita, tá vendo, gente, como é legal? É interessante você fazer esse tipo de... Oh, caiu aqui um monte de coisa. Fazer esse tipo de registro, porque aí você vai guardando o tempo, né? Sem falar que tem cada expressão artística das fotografias. Depois eu vou ter que sentar com meu pai pra ele ver se lembra. Às vezes meu pai não lembra também, né? Quem são as pessoas da foto. Eu acho que esse aqui é o pastor da Igreja de Deus. O irmão... esqueci o nome dele agora. Então a gente vai vendo assim o rosto das pessoas e lembrando, né, do passado. Esse aqui é o antigo reservatório de Vitória de Santo Antônio. A gente tinha macaco, tinha leão, tinha vários animais, tinha um urso. Olha aí, o antigo carnaval de Vitória. E tem ainda esse último álbum aqui, vamos ver se... Aí é isso, eu tenho várias fotografias ali. Minha tia Belade de Jussaral andando de bicicleta, eu amo essa foto. Ela tá com o cabelo bem curtinho de novo. Voltou às origens. Esse aqui é o meu tio Luiz, que tá no Rio de Janeiro, ele era um gato, né? Essa aqui meu pai não fala quem é, mas eu acho que devia ser alguma namoradinha dele. Ó, o meu pai também, não é um treinamento. Enfim, gente. Igor Tarcísio Félix, meu priminho. Eu amo. Igor, fazendo um beicinho. Essa foto fui eu que tirei, tá? Eu lembro quando eu tirei. Eu sou um pouquinho mais velha que Igor. Essa foto aqui eu mesma rasguei porque eu fiquei com ciúme da minha mãe com essa menina, que eu não sei quem é. Eu lembro quando eu rasguei, minha mãe ficou dando uma lição em mim. Igor de novo na frente da casa de vovô, que agora tá bem diferente. Aí são interessantes esses registros porque a gente vai vendo e lembrando de coisas. Essa foto aqui que eu tirei do meu pai saindo no banho, ele vai odiar quando ver isso. É isso. Acho que deve ter fotos da minha madrinha por aqui com meu pai, porque eles trabalhavam juntos. É isso, vou arrumar agora tudo. Vou virar a câmera pra mim e vou falar mais um pouquinho antes de encerrar o vídeo. Eu acho que dá pra fazer assim, né? Acho que dá pra me ver. Então, eu já pensei, inclusive, em ministrar algumas conversas sobre desenvolver a inteligência emocional através desses arquivos, dessas escrituras de si. Porque você tá meio que se autoconhecendo quando você faz esses acervos de você mesmo, através da escrita, dos registros, das coisas que te emocionam no dia a dia. Tanto através da fotografia, quanto capturando objetos de recordação, como aquele galho. Tem também algum lugar que eu coloquei, que eu não mostrei. Acho que esse aqui eu não mostrei, mas tem um saquinho. Ah, eu não vou encontrar agora. Isso aqui foi a Solar que me deu. Esse
cordão, eu gosto de usar muitas vezes. Tem um saquinho com uma folha que eu queimei e guardei a folha queimada dentro. Então são pequenas coisas ritualísticas que a gente faz no dia a dia que acabam nos protegendo para sempre. Por hoje é só. Agora uma última olhada na minha mesa, cheia de bagulho. Opa! Acho que eu tô sem o microfone caído, né? Aqui, um saquinho com alguma coisa queimada. Vai saber, né, gente? É praticamente uma mandiguinha, né, que eu fiz, sem nem saber que era uma mandiga. Aí agora a realidade chegou.